Fala galera, beleza? Então pessoal, quer dizer que o Temer escapou de mais uma denúncia na Câmara. Então nós tivemos aí a segunda denúncia que a Câmara dos Deputados arquivou, denúncia pesada contra o Temer, inclusive com indícios graves, né, com gravações, né, e etc, etc, etc. Assim como a primeira também, que foi uma denúncia bem grave. Eu gostaria de saber quanto será que o Temer gastou em emendas parlamentares, quantos bilhões de reais que ele gastou em emendas parlamentares para comprar os deputados dessa segunda vez, né? Porque na primeira estima-se aí que foram cerca de 15 bilhões de reais que ele gastou para comprar os deputados, né, em emendas parlamentares, né? Quanto será que foi nessa, né? Essa segunda denúncia, quanto será que ele gastou aí? Aí depois ele fica aí cortando gastos do SUS, né, cortando gastos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério do Trabalho, né, que combate o trabalho escravo, enfim, cortando gastos em várias áreas do serviço público federal, né, que o mais atingido com isso é a população, que precisa desses serviços, né, e ele diz que daí não tem dinheiro, por isso tem que fazer esses cortes. Agora, para comprar os deputados aí com emendas parlamentares, ele gastou bilhões de reais nessa brincadeira, né? E deu certo, né? Conseguiu escapar da denúncia. Agora, o que eu gostaria de saber, onde está a população para ir protestar contra esse cara, né? Onde estão aqueles grupos que na época da Dilma, que protestavam contra a Dilma, organizavam toda semana, praticamente todo mês, organizavam protestos contra a Dilma, protestos de massa, inclusive, né, levavam milhões de pessoas às ruas nas principais cidades do país. Então, cadê aqueles grupinhos lá, MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online, que agora está mais para Revoltados Offline, né? Cadê essa galerinha aí, né? Cadê esse pessoal? Eles diziam na época que eles estavam lá, eles eram apartidários e estavam lá protestando contra a corrupção, não importando de que lado viesse essa corrupção, e que eles iriam tirar a Dilma e iriam tirar os outros assim sucessivamente. Iriam fazer uma limpeza. E quem seguia esses grupos repetia isso. Obviamente que eu não acreditava nisso, né, galera? Quando eu vi, eu escutava isso aí, eu dava risada. Né? E tinha pena de quem acreditava, né? Dos inocentes úteis que acreditavam naquele discurso. E que foram seguir esses grupos, e que foram seguir a Fiesp, né? Servindo de patinhos da Fiesp, literalmente, né? Seguiram um pato na Paulista. Eu dava risada. Porque foram inocentes úteis, né? Serviram de massa de manobra para bater panelinha contra a Dilma. E repetiam isso aí, não, vamos tirar a Dilma, depois vamos tirar o Temer, depois não sei o quê. Eu tô vendo que vão tirar o Temer, eu tô vendo a mobilização que esse pessoal está tendo contra o Temer. Né? Chega a me dar, assim, um orgulho essa mobilização. Né? Você não vê um A desses grupos, não vê um A desse pessoal que ia nas manifestações contra a Dilma e repetia essas coisas aí. Não vê um A. Esses dias atrás eu recebi no WhatsApp um vídeo, o pessoal lá protestando contra o Lula numa cidade aí que o Lula foi nessa pré-campanha política que ele está fazendo aí, percorrendo várias cidades. Ele foi numa cidade lá e foi recebido por um pessoal protestando contra ele, chamando ele de ladrão, né? Gritando para ele, ladrão, ladrão. Né? Eu fico pensando, essa galera, o que o Lula hoje, qual cargo público o Lula ele exerce? O Lula exerce algum cargo público hoje? Não, não exerce. O Lula hoje, ele é um cara que não exerce cargo público, é um cara que está enrolado na justiça, está respondendo diversas acusações na justiça. Não estou entrando aqui no mérito se essas acusações são justas ou não, não estou entrando nesse mérito, mas ele está enrolado na justiça, inclusive foi condenado em primeira instância. Né? Então, assim, e esse pessoal está lá indo atrás do Lula. Aí o outro cara ali, que é o Temer, o vampirão, o cara é presidente da República hoje, é presidente da República, ocupa o cargo público mais importante da nação, tem pesadíssimas denúncias contra ele,
pesadíssimas, inclusive que contém gravações, etc, etc. E o povo não se reúne, né? Tirando alguns grupos de esquerda aí, o povo mesmo, o povão, esses que diziam que iriam tirar todo mundo, queriam fazer uma limpa na política, esse povo aí não se reúne para fazer manifestações de grande volume nas principais cidades do país e em Brasília contra o Temer. É engraçado, né? É engraçado. Pelo contrário, alguns ainda vão lá protestar contra o Lula, que é um cara que nem cargo público mais ocupa. Interessante, né? Enquanto o Temer está por trás deles, me desculpe a palavra e o palavreado, mas está literalmente fodendo eles por trás, né? Aí eles vão lá. O que fizeram no país? Criaram uma, digamos assim, uma moda anti-Lula, uma moda anti-PT, uma anti-Lula mania, digamos assim, que pintaram, conseguiram pintar o Lula como inimigo número 1 da nação. Né? O Lula virou o inimigo número 1 da nação. Então essas pessoas elas estão cegas, elas ficaram cegas, elas vão... para elas, o único cara que tem que pagar por todos os problemas do Brasil é o Lula. É o Lula. Enquanto esqueceram os outros. Né? Então os outros estão ali atrás delas, fazendo talvez coisas muito piores, aprovando pautas pesadíssimas contra a população, pesadíssimas, que retiram direitos da população, que diminuem a qualidade de vida e o bem-estar da população, e os caras estão preocupados com o Lula. Né? Então é uma anti-Lula mania que se criou no Brasil, né? E é isso que esse pessoal aí, ó, Temer e Companhia Limitada, queria. Porque agora eles têm caminho livre para fazer o que eles querem e ninguém enche o saco deles. Essa que é a verdade, ninguém enche o saco deles. Né? Assim, sem brincadeira, gente. Não dá para entender trabalhadores assalariados. Eu conheço vários, tá? Eu conheço várias pessoas que são assalariadas, são empregadas, defendendo reforma trabalhista, defendendo terceirização irrestrita, defendendo reforma da Previdência. Eu conheço várias pessoas assalariadas defendendo esse tipo de coisa. Não dá para entender, cara. Isso daí é mais ou menos o seguinte, é como se a gente tivesse assim, ó, vamos supor que você vai fazer uma negociação com um fornecedor de um produto ou de um serviço, alguma coisa assim, vamos supor. Quando você vai fazer a negociação para a compra desse produto ou serviço, o que vai acontecer? Cada um vai tentar puxar a sardinha para o seu lado. Né? Cada um vai tentar sair com o maior número de vantagens possíveis. O fornecedor vai puxar a sardinha para o lado dele, você vai puxar para a sua, até chegar no meio termo, certo? Isso é uma negociação, correto? O que está acontecendo hoje no Brasil com essas pessoas é como se fosse assim, é como se você chegasse para o fornecedor e você só aceitasse, sem colocar as suas condições, você aceitasse todas as condições dele e ainda concordasse. E ainda falasse, não, é justo para você mesmo, meu amigo, você tem que vender por um preço mais caro mesmo para mim. É justo. Você tem que vender por um prazo menor de garantia para mim. É justo. Por um prazo menor para pagar. É justo. É isso que está acontecendo, cara. É literalmente isso que está acontecendo. São pessoas defendendo que é a perda de direitos delas mesmas, cara. É isso que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Não tem lógica isso, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu nunca vi uma pessoa defender perda de direitos dela, sem querer nada em troca, sem questionar, sem brigar, sem falar, não, pera aí, meu amigo, você quer tirar meu direito aqui, mas vamos ver o outro lado aqui. Não, os caras estão aceitando, os caras estão falando, não, tá certo. Aceitando isso, achando que os patrões vão aumentar os salários, com isso que eles vão ganhar mais. É brincadeira. Não, gente, eu não sei, é um misto de burrice com inocência. Não é possível, cara. É uma coisa assim, sem explicação isso aí. Uma coisa sem explicação. Né? Não tem explicação para isso. Não tem, realmente não tem. Por isso que assim eu tô
meio enojado com política no Brasil ultimamente. Eu estou fazendo esses vídeos aqui, colocando aí no YouTube, para ver se algumas pessoas veem esses vídeos, ver se acordam para a realidade. Porque tá demais, sabe? Tá demais. Eu tô enojado, assim, sabe? Eu tô enojado. Eu no Facebook, por exemplo, eu meio que larguei o Facebook já tem um tempo aí, uns 6, 7 meses aí, que eu entro muito pouco lá no Facebook. Só, assim, dou uma olhada umas 2 vezes por mês, assim, só para ver se tem algum recado de alguma pessoa conhecida minha, alguma coisa assim. Fora isso, gente, eu não... meio que parei de usar Facebook, porque a nojeira em termos de política no Facebook, como diz o famoso Merlin das Trevas aí, né? O câncer no Facebook é demais, cara, é demais, sabe? Então eu não tinha estômago para aquilo ali, eu ia ter uma gastrite se eu continuasse ali. Então eu meio que larguei. E eu já estou pensando em largar de ver notícia de política também. Já estou pensando em largar, porque não é possível a alienação ser tão grande e a ponto das pessoas defenderem que é a perda de direitos delas mesmas, sabe? Não, quero perder o meu direito mesmo, meu patrão tem que ter melhores condições, ele vai aumentar o meu salário. Não, é muita burrice, cara, é sem brincadeira, é muita burrice. Um abraço para vocês aí, galera, desculpe os palavrões aí, mas é um vídeo mais em tom assim de desabafo, porque é muita burrice, o cara tem que ser uma mula para defender perder direitos e para ficar lá indo atrás do Lula, como se o Lula fosse o culpado de todos os problemas do país. Né? Um abraço, pessoal. Falou.